permiti, então, me apresentar. Já disse meu nome, Marco André. Eu sou bioquímico pela Universidade de Zurique, tenho mestrado em Biologia Molecular pela Universidade de Zurique. Isso quer dizer que minha formação acadêmica é científica. Foi na época dos inícios dos primórdios da manipulação genética. Participei, fui muito privilegiado de um grupo que isolou e caracterizou interferon-alfa, uma substância que salvou centenas de milhares de vidas, vítimas da hepatite C. Hoje foi substituído por remédios mais eficazes e com menos efeitos secundários. Mas, por vocação, eu sou psicoterapeuta, trabalho há mais de 30 anos na minha vocação, dirijo um treinamento em Deep Memory Process, que é uma terapia de regressão, que também é uma síntese de vários saberes tradicionais, como a yoga de Patanjali, o budismo tibetano, os ensinamentos sobre o bardo, do pós-morte do budismo tibetano, a meditação vipassana. Então, é algo com que eu trabalho e é um prazer ter essa oportunidade de buscar também um entendimento e um diálogo entre diversas tradições e diversos saberes. Eu vou tentar dar um sentido a essa mesa, que, como eu digo, eu imaginava que fosse uma mesa, mas são cadeiras, né? Aqui, então, eu me atrapalho aqui um pouco com o papel. Eu também sou membro do colegiado da Unipaz, que é uma das organizações que participaram da organização desse seminário. Achei. Muito bem. Então, nesse seminário, nós vamos tentar ampliar nossa visão sobre a água. Foi, acho que, a representante do governador de Goiás que disse uma coisa simples, mas muito sensata. Isso é uma novidade. Eu gostei dessa observação. Realmente, os organizadores do seminário tentaram abordar a questão da crise da água e da crise do projeto humano por um outro lado, por um lado dos saberes tradicionais. Pelo menos é assim que nós vamos começar. Amanhã, eu creio que teremos mesas que já abordarão mais a questão técnica, a questão científica. Esse foi meu trajeto pessoal. Eu penso que ciência e espiritualidade e tradição não possam mais se excluir e ver uma a outra como polos de uma oposição. Eu creio que a crise é muito grave para que nós possamos nos permitir isso. Eu vou ler um texto de Sri Aurobindo, o grande filósofo, guru hinduísta, que escreveu na primeira metade do século XX o seguinte: nossa ciência é um resumo frio e limitado que retalha em fórmula o todo vivo. Ela tem um cérebro e uma cabeça, mas não tem alma. Ela vê todas as coisas sobre um relevo esculpido do exterior. Mas como podemos conhecer o mundo sem suas profundezas? O visível tem suas raízes no não visto, e cada invisível esconde seu significado em um invisível e não desvelado ainda mais profundo. Essa é a visão tradicional das abordagens espirituais. Uma outra forma de colocar a mesma coisa foi dita por Newton Bonder, o rabino cabalista de São Paulo, do Rio, que dividiu aspectos da realidade em 4 níveis, do ponto de vista da Cabala.
nós temos o aparente do aparente, o oculto do aparente, o aparente do oculto e o oculto do aparente. Esse último, então, esse é mais difícil de perceber. Mas é a mesma ideia de que as raízes do que nós chamamos realidade se encontram em níveis mais sutis, em níveis espirituais. E eu penso que nós não podemos... E há um outro problema no mundo contemporâneo que tem a ver com isso, e por isso o olhar simbólico, o olhar metafórico, o olhar poético sobre a água é tão importante. E essa foi a ideia dos organizadores. Nós temos, cada vez mais, observamos uma oposição violenta entre fundamentalismo e esse olhar metafórico, simbólico, poético, imaginativo. O fundamentalismo leva os textos ao pé da letra. Nesse sentido, ele é quase mais científico que a mais pura ciência. Então, quando o fundamentalismo esbarra num texto como "E Deus criou o homem à sua própria imagem", ele imediatamente imagina Deus numa forma antropomórfica. Isso é ser literal. E a nossa sociedade, a nossa cultura está doente de tanta literalidade. Até mesmo a ideia de tradição, não é? O título do evento é Tradição e Saberes. A tradição também é algo vivo, é algo em movimento. Ela pode ser interpretada de maneira literal, mas eu gosto muito de um texto de Mullah Sadr, um filósofo xiita iraniano do século XVII, que acreditava que o passado e a morte não estavam nas coisas, mas sim nas almas. O passado e a morte está nas almas, não nas coisas. Segundo ele, nada pode ser transmitido verdadeiramente se isso não ocorrer através de atos sempre renovados. A tradição depende de nossa decisão ao descobrir uma afinidade até agora insuspeita que o que acorda em nós não está morto e não é do passado, pois, ao contrário, pressentimos ser nós mesmos seu futuro. A tradição compreendida assim é tudo, menos um cortejo fúnebre. Exige um renascimento perpétuo, e isso é gnose. Eu vou dar mais um exemplo de literalidade, mas eu vou ser breve, porque é muito enjoado. A água... Esse é um texto científico. A água é uma substância química cujas moléculas são formadas por 2 átomos de hidrogênio, covalentemente ligados a um átomo de oxigênio, sendo sua fórmula química dada por H2O. A geometria, blá, blá, blá. É muito importante saber isso. Nós não podemos desqualificar esse conhecimento, porque sem esse conhecimento seria impossível dessalinizar água nas usinas de dessalinização. Seria impossível obter água potável. Porém, esse é só um aspecto. Já histórias espirituais têm uma outra dimensão. Aqui uma história de um dos primeiros amigos do profeta. Abdullah ibn Amr contou que o profeta Maomé passou por Saad, enquanto ele estava executando suas abluções rituais, e disse a ele: "Por que o excessivo uso da água?" Saad retrucou: "Mesmo numa ablução há uso excessivo da água?" O profeta respondeu: "Sim, e mesmo se você estivesse ao lado de um rio caudaloso." Essa historinha, uma historinha espiritual, ela tem muitos sentidos, ela é muito mais rica e tem muitas mais dimensões. E é isso que nós vamos tentar buscar aqui nessa mesa. Mas eu vou ainda ocupar um tempo,
porque eu faço questão de ler um texto do Papa Francisco. Eu fui consultar a encíclica Verde, a encíclica Laudato Si, de 2015, e eu encontrei nela uma autocrítica muito honesta, porque nós sabemos que as religiões abrâmicas tiveram ou foram interpretadas de forma antropocêntrica. O ser humano está no centro do universo. E nós sabemos que esse olhar antropocêntrico está na raiz do nosso comportamento predador e da nossa separação da natureza. O Papa Francisco, na encíclica, diz: nos tempos modernos, verificou-se um notável excesso antropocêntrico, que hoje, com outra roupagem, continua a minar toda referência a algo de comum e qualquer tentativa de reforçar os laços sociais. Por isso, chegou a hora de prestar novamente atenção à realidade com os limites que a mesma impõe e que, por sua vez, constituem a possibilidade de um desenvolvimento humano e social mais saudável e fecundo. Uma apresentação inadequada da antropologia cristã acabou por promover uma concepção errada da relação do ser humano com o mundo. Muitas vezes foi transmitido um sonho prometeico de domínio sobre o mundo que provocou a impressão de que o cuidado da natureza fosse atividade de fracos. Mas a interpretação correta do conceito de ser humano como senhor do universo é entendê-lo no sentido de administrador responsável. Os muçulmanos falam o homem é o califa de Alá, me parece. Então, só para terminar, o nosso tempo é curto. O nosso tempo para abordar a questão da água, a questão da crise do projeto humano é curto. Então, eu gostaria de terminar com uma curta frase de Mãe Estela de Oxóssi, do grupo do Pai Regi, que fala sobre o tempo sagrado. Mãe Estela de Oxóssi declara: o tempo não gosta que se faça nada sem ele. Então, o nosso tempo é curto, mas as questões que nós estamos levantando exigem o tempo correto para serem abordadas, entendidas e, quem sabe,